Saravá, axé, Motumbá, salve o povo da Umbanda, falando de Umbanda, Anderson Bill, retornando aí às gravações aí, depois de um tempinho aí ausente, por força maior, mas retornando aí no dia de hoje, 29/6, são meio-dia e 15. Hoje é um dia diferenciado dos demais, estamos numa Copa do Mundo, né? E hoje, dia 29/6, 14 horas, o Brasil entra em campo contra o Japão. E agora estamos naquela fase de mata-mata, né? Que se perder, o Brasil já volta. Mas como é um canal que eu falo de Umbanda, e eu não vou deixar de falar só por causa da Copa do Mundo, né? Tanto é que eu não fui convocado. Então, nada melhor do que falar da nossa querida e amada Umbanda, né? Eh, Hoje é dia 29, segunda-feira, né? Dia dos Guardiões, do Senhor Obaluaê, dos Pretos Velhos, adorei as almas. Pedimos aí que ilumine aí a vida de todos, né? Principalmente dos nossos jogadores lá, que façam uma boa partida. Embora eu esteja afastado aí do mundo de acompanhar futebol, principalmente a seleção, mas nada melhor para ver o povo alegre, né? De uma vitória brasileira aí e continuar aí na Copa. Também no dia de hoje eu acho que todos devemos levantar a mão para os céus aí, mandar um axé muito grande aí pro povo da Venezuela, que infelizmente está passando uma catástrofe sem tamanho, né? Muitas vítimas e ainda muitas pessoas ainda a ser resgatadas. Esperamos que essas pessoas que encontradas estejam ainda com vida, né? Mas o número de vítimas é muito grande, tá? As proporções desse terremoto, porque foram dois em seguidas, né? Teve um, depois 40 segundos teve outro, então é uma coisa que fora do comum. Então vamos mandar o nosso axé aí, o nosso saravá aí, que os orixás, entidades, os mentores espirituais olhem para aquele povo lá, que amenize a dores deles, né? E infelizmente o tempo não para, a vida segue, né? E então, vamos lá. Sexta-feira passada agora foi homenagem ao meu pai de cabeça, Xangô, orixá da justiça, do equilíbrio, né? Da força. E agora, amanhã, terça-feira, seria desenvolvimento, vai ser uma gira de esquerda, também em desenvolvimento, mas um caráter de final de mês, também eu creio que vai ter alguém para ser atendido. E sexta-feira, início de julho, primeira gira do mês, vai ser Preto Velho Herê. E a respeito de falando de Umbanda, é óbvio que eu vou falar principalmente da casa na qual frequento, mas assim, se caso sair algum comentário de outra casa, são críticas construtivas, né? Quem sou eu para falar alguma coisa de outra ritualística ou doutrina de outra casa, né? Na nossa última reunião foi comentado isso sobre os médios, que cada médio tem seu aprendizado, tendo em vista que ele segue as diretrizes do dirigente, sacerdote, babalorixá, sacerdotisa, né, Yalorixá, seja o nome que é dado pro que manda na casa, né. Então esses médios é óbvio que vai ter o aprendizado daquela doutrina, daquela ritualística. E se existe médios que vieram de outra casa, que é o caso da minha, a gente vai seguir a partir de agora a doutrina da casa que a gente veste o branco, né? E a gente não vai esquecer o que foi aprendizado, mas ficou para trás. Essa doutrina de aprendizado no passado vai ficar guardada. Você não vai deletar, mas também não vai pôr em prática, tendo em vista que você tem que seguir aquilo que o seu dirigente, sacerdote, né, o sacerdotisa pede e a sua casa anda, né? Então,
a respeito do aprendizado dentro da Umbanda é uma coisa meia complexa, se for analisar, tendo em vista que, cada dirigente vai ter uma visão, né, daquele tema, daquele assunto. E a gente teve um comentário, assim, muito breve, não com todos os médios, só com alguns, a respeito de transporte, né. E a minha casa realmente nunca teve esse método. Eu sei que existe, é válido, né, tem a sua ritualística certa, né, mas a minha casa nunca teve médio de transporte. E médio de transporte quase todos são, só tem que ter um aprendizado, uma conversa, uma doutrina, um preparo a mais do que os outros médios, né. Porque durante um trabalho mediúnico de atendimento ao público, algumas pessoas, algumas casas, fazem muito transporte, né. E é um trabalho, que é árduo, né. O médium que faz o transporte, normalmente ele não fica, muito bom, ele tem que voltar com a sua entidade em terra ou ter que pôr a entidade da esquerda para descarregar. Tendo em visto que aquela energia que ele tirou do consulente, da assistência, né, deixou alguns vestígios nele. Então a entidade da direita ou esquerda vem, limpa o médio e a gira continua, né. Então minha casa, acho que foram pouquíssimas vezes que teve esse acontecimento, mas agora, depois da entrada de um médio que veio de uma outra casa, e ele andou fazendo e faz ainda o transporte, né. O dirigente só olha, mas ele falou que não é costume da casa, então ele pede para que o médium, desde que deu passagem para fazer o transporte, que, entre aspas, né, se vire de cuidar. É óbvio, se o médico estiver passando mal, o dirigente vai pôr a mão, mas tendo em vista, no primeiro momento, ele deixa o médium, que é um aprendizado também, né, queira ou não, aprendizado. Mas não só para o médium que fez o transporte, mas principalmente os que estão em volta, principalmente para o Cambone, né. O Cambone, essa hora, ele vai ter que conversar, né, tanto com aquela entidade que está em terra que foi transportada, ou simplesmente rezar, porque, como eu disse, cada casa tem sua doutrina a respeito do médio de transporte e daquela que veio em terra, né. Ó, infelizmente o vídeo travou, talvez só tá saindo o áudio, entendeu. Mas era um assunto muito bom para ser conversado. Vamos deixar aí para dar continuidade mais para frente aí sobre esse vídeo, ok? Axé, Motumbá.